Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Oliveira. Muito bem-vindo, meu amigo, aqui ao podcast. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui. Muito esperado Muito esse momento. bom! Cara, vamos começar, né? Você é de Minas, né? Então a gente já sempre faz aquela pergunta aqui, né? Você é filho de quem, velho? Conta um pouquinho aí, Leozinho. Sou de BH e biólogo da PUC, né? A gente brinca que somos filhos da PUC, de PUC Filho da Minas. PUC, olha aí. Então, cara, você é de que geração, Léo? Você é anos 80 lá em BH, não? Eu nasci em 71, né? Comecei na biologia em 91. Caramba, cara, outra geração. Pois BH é. é um lugar muito maneiro, né, cara? Eu tava conversando aqui com o Elildo também, dessa turminha aí, cresceu nos anos 80 lá em Minas, em BH e tal. É uma efervescência cultural muito grande, né? Muito bacana, assim, especialmente nessa época, onde a gente teve uma infância mais solta, podia brincar na rua e tal. Bem legal, né? Tinha rua ali para você brincar, né? Você tinha lote, você tinha área verde. Hoje em dia tudo é prédio, né, cara? As pessoas ficam em casa Pois é, agora, né, né? bicho? E você acampava, cara? Eu tive uma infância muito privilegiada, cara. Eu confesso que, não, na verdade, eu acampava pouco. Minha família não era de acampar. Comecei a acampar na universidade. Mas eu cresci, meu pai tinha um sítio na região de Caeté. Então, os finais de semana a gente ia para lá. E aí era só festa, né, cara? No meio do mato, lagoa, ficava andando no meio do mato lá o dia inteiro. Ia pescar, subia nos pés de fruta lá para matar a fome. Era só alegria. Aí voltava numa região que você podia ainda naquela época brincar na rua. Então, assim, a turminha de amigos de futebol, de brincadeira. Então, não tenho o que reclamar. E onde que vem essa sua relação com natureza, meio ambiente, bicho? Cara, isso é muito interessante, porque é o seguinte, o meu pai, ele começou a colecionar orquídeas e em pouco tempo ele teve o maior orquidário de Minas Gerais, foi um dos maiores do Brasil. Eu me lembro, É mesmo? sério, eu me lembro uma vez a Rede Globo foi lá em casa para filmar e a gente ficou todo aquele igual bicho do mato, né, cara, escondido, assim, vendo. Mas não foi nem por isso. Né? Assim, gostava de ver as orquídeas, mas o que me chamou a atenção, que eu gostava, era o seguinte: antigamente, em Belo Horizonte, não existia uma loja de peixe ornamental. O que existia, na verdade, eram umas floras que, junto com as flores e as plantas que eles comercializavam, eles tinham alguns aquários. E aí, quando as floras, eu lembro de uma Flora Patrocínio, da década de 80, assim, no início ainda. Eles iam comprar orquídea lá em casa, eles levavam os peixinhos de aquário para agradar os filhos, né? E Guppy, aí foi peixe-espada. Teve uma isso, época que teve um hype, japonês. né? Sim, exato, exatamente, os peixinhos espadas, molinésias e tal. E aí, cara, isso criou um encantamento. Primeiro eu colocava aquele vasinho redondo, né? E matava o peixe de tanto da comida, né? Aí um belo dia. Não, cara, era fatal. Mas ainda bem que toda semana eles compravam orquídeas. Então, toda semana chegava um peixe novo. E um dia meu pai resolveu montar um aquário. Eu acho que esse foi o estalo que. Eu me lembro disso até hoje. Ele montou o aquário, eu cheguei da escola, estava o aquário na sala, assim. Eu lembro que nesse dia eu dormi na sala, para ficar Que perto da do hora, aquário. cara. E aí, eu acho que isso, e a convivência, né, de indo para o sítio o tempo todo, sempre tinha a oportunidade de ver alguns animais, né? E como todo bom mineiro, né, a gente sempre passou férias na praia. E a No minha Espírito família, Santo. não, então, bom, a boa parte de Minas Gerais vai para o Espírito Santo, mas uma outra parte boa vem para o sul da Bahia. E aí Pô, a gente tinha essa, casa. essa galera não é da minha casta social, não. Não, meu amigo, meu pai botava 5 filhos numa variante e a gente viajava de 8 horas até chegar no extremo sul da Bahia, numa cidade chamada Alcobaça. Olha aí. E aí, cara, naquela época a Bahia tinha muita mata, muita floresta. E meu pai gostava de pegar a gente e sair para pescar. Então eu sempre tive muito contato com o meio ambiente, com a natureza, desde muito tempo, desde criança. E aí foi fácil, né, cara? Depois disso, você
você cria uma empatia, uma admiração, curiosidade. Eu sempre fui muito fuxiqueiro, muito curioso. E aí, pronto. Na época que chegou no vestibular, não tinha tanta dúvida assim, né? Minha família, não sei como é que foi na sua casa, mas na minha família, todo mundo queria que eu fizesse medicina. E existia na época. Eu lembro como se fosse hoje. Existia um preconceito com a biologia, né? Eu me lembro que quando eu falei que eu ia fazer biologia, e foi muito engraçado, porque eu escutei a palavra assim, não, fulano de tal, biólogo. Aí eu falei assim, caramba, que nome bonito, né? É forte, né? Biólogo. Aí eu falei assim, eu gostei desse negócio. E aí eu comecei a entender um pouquinho sobre a biologia. Mas quando eu falei na minha casa que eu ia fazer biologia, aí todo mundo deu uma olhada para mim, assim, tipo, com aquela cara assim, tipo, força, né? Biologia, né? Você não quer fazer medicina? É bem melhor. Pensava-se muito no emprego, né? No depois da Sim, formatura, você vai sim. fazer o quê? Eu me lembro até hoje que o meu irmão mais velho falou assim, mas você vai ser professor? Olha isso, cara, isso em 1990. E eu falei assim, também. Depois que eu tive noção, depois que eu me tornei professor, é que eu tive a dimensão né, dessa profissão. No meu caso, assim, minha família queria que eu continuasse trabalhando na oficina mecânica de motor elétrico, né? Assim, universidade não era uma coisa da nossa realidade, assim, né? Então, assim, para meus avós, se você soubesse ler e escrever, tava de bom tamanho, fazer umas contas, né? Mas é engraçado você falando essas coisas, eu lembro, assim, que eu tenho família em BH, né, e tal. E eu lembro que teve uma época, quando eu era muito criança mesmo, que tinha um hype, assim, de aquário, né? Galera, tudo... Tinha muito essa coisa. Eu lembro de muito criança ter um aquário em casa lá, e era uma coisa, assim, muito fora da curva, que eu fui entender isso no mestrado, cara. Tinha um cara lá, não sei nem se você conhece, o apelido dele era Peixe, Luiz. Depois ele começou a mexer com ornitologia lá na PUC. E ele falou, cara, você vê às vezes o cara tá andando de um Fusca velho remendado com arame na rua, mas o cara tem um aquário de 30 mil reais na casa dele. Isso, e olha Que ele só, dava consultoria, velho. Ele dava consultoria pra essa galera. eu tenho aquários, eu tenho muitos aquários até hoje, né? Eu tenho, sei lá, tem mais de 50 aquários em casa. Caramba. Pois é, E aí inclusive eu quase fui trabalhar com peixe, cara. Quase. Inacreditável. Mas aí, como é que você foi? Você fez PUC, né? Né, eu entrei na PUC e aí eu me apaixonei pelo curso de biologia. Então, todo período, a cada período na PUC, eu me lembro isso até hoje. Eu falei assim, nossa, quero trabalhar com invertebrados. Eu lembro que a gente fez, primeiro período tinha invertebrados A, no segundo período invertebrados B. E eu fiquei muito empolgado, nossa, que legal. Aí depois a disciplina de parasitologia, eu falei assim, nossa, já sei, quero trabalhar com parasitologia. E cada período, cara, eu tinha isso. E como eu era muito curioso, e sabe aqueles alunos chatos que viviam no pé do professor? Posso ver seu trabalho? Posso ver seu trabalho? Posso ver seu trabalho? E aí eu fui fuçando com todo mundo. Né? Eu cheguei, eu era monitor voluntário de várias disciplinas. Monitor voluntário de invertebrados A, invertebrados B, fui monitor voluntário de parasito, cuidava do aquário do laboratório. Então, assim, tinha todo um envolvimento com a PUC, né? E, assim, não sei você, mas, assim, o que eu escuto é que quem passa pela PUC tem uma paixão para aquele lugar muito grande. Eu fiz Zou 2, eu acho, que foi Herpeto. Aí eu falei assim, não, agora eu me encontrei. E aí eu fui pedir a Luciana Barreto Nascimento, os melhores professores da PUC na época, e pesquisadora. Mas a PUC, na minha época, ele não tinha laboratório de pesquisa. Tinha uns laboratórios que faziam alguma coisinha ali ou outra, mas o pessoal fazia muito consultoria. E aí eu pedia para ir de voluntário. Já viajei com o arquiteto, com o ornito, até cair na Masta. E aí na Masta eu falei assim, agora foi. Depois da Masta eu fui para Imuno. Cara, eu acho que eu experimentei quase tudo que a biologia dá direito. De experiência de campo, de projetos. E essa época é muito boa pra isso mesmo, né, cara? Pra ver o que você Pois gosta, é. o que você não gosta. Eu lembro que eu fiquei um ano ajudando um projeto com era o cágado de Roguei, que hoje, na época chamava Phrynops roguei. Hoje eu acho que mudou o gênero, sei lá. Se for derpeto, com certeza muda a cada... É.
E Eu não sei falei, mais nada cara, dos bichos que eu. eu não quero essa merda pra mim de jeito nenhum. Quero um trampo, cara, assim, fora do comum. Não que a gente não curta, né, ralação e tal, mas era assim, nossa, cara, você levanta, como era Rio, né, assim, do interior, você levantava as armadilhas assim, cara, tinha tripa de porco, ó, enroscada na rede, nossa, velho, era demais, assim, acho que Não, é muito perrengue, né, muito cara? lixo, É cara, era muito muito lixo, perrengue. muita nojeira, muita coisa estranha. Pois é, às vezes eu ia pro campo, né, com a Luciana, ou até mesmo tinha aula de campo. Nossa, eu me empolgava. Mas também chegava destruído, né? Mas nas consultorias, eu acho que foi uma chave que veio para mim. Porque eu me lembro, quando entrei na Masto, né, quando eu fiz a disciplina de Masto, quem me deu aula não foi a Tude, a Tude é minha amiga e minha mentora na, Grande Tude na Masto. Câmara, grande beijo aí pra Tude, Tude. cara. Tude demais. Quem me deu aula foi o Léo Lessa, que era cria da Tude também. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer masto, cara. Nossa, eu falei, pronto, acho que é isso, né? E aí eu pedi o Léo, falei, Léo, tem um trabalho de campo, cara, que eu queria ir pro mato, né? Queria ver esses bichos no mato, que a gente via na coleção lá, via os bichinhos na aula e tal, mas eu queria ver os bichos no mato. E aí ele falou, não tem agora, tal. A Tude, na época, com barrigão, grávida, pediu o Léo uma indicação de estagiário, se não tinha alguém de campo que ela estava precisando. E eu lembro que ela estava fazendo um trabalho com um dos caras mais fantásticos que eu já conheci até hoje, que é o professor José Carlos Nogueira, que era da UFMG, trabalhava com morfologia. É uma entidade aquele cara. Eles estavam com um trabalho de morfologia de aparelho reprodutor de Mamosopsis incanus, um marsupialzinho. Lá Mais na reserva específico é difícil, né? Exatamente, na reserva lá da CEMIG, Petit, se não me engano é Petit. E aí eu fui, o Léo me indicou e eu fui com a Tude. E, cara, eu tive muita sorte, porque a gente capturou bicho pra caramba, a gente estava com dificuldade de amostragem, e daquele momento em diante eu grudei na Tude. Eu nem dei opção para ela escolher outro estagiário, e eu brinco com ela que até hoje eu sou estagiário da Tude. E aí foi Mas isso quando já eu tinha um comecei. museu nessa Então, época, não? não, mas era o museu ficava em frente aos laboratórios lá embaixo da biologia molecular, citologia, ali embaixo. Tinha um galpão ali embaixo que era o museu. E os laboratórios de aula prática, também tinham várias peças do museu. Só muito tempo depois que foi criado aquele museu lá no fundo, lá atrás. Eu peguei essa transição. Então a gente ficava ali nesse galpão, né, que era o museu, o prédio do museu ali, e tinha muita coisa legal, e nós ficávamos todo mundo junto ali. Eu lembro que cada perrengue, velho. A PUC tinha a Tude foi diretora do zoológico de BH. Então eles tinham um convênio, o zoológico tinha um convênio com a PUC. Então morria bicho no zoológico, era levado para a PUC. E na época que eu era aluno, morreu o Joca. Conhece o Joca? Você lembra dele? O maior elefante africano Nossa, que tinha em cativeiro. Meu amigo, nós fizemos uma taxidermia desse bicho, cara. que isso, cara? Como é que faz a taxidermia de um elefante, velho? Cara, a pele do bicho é isso aqui, mano. Não, imagina a quantidade de bórax daquele sal que é para conservar que a gente usou. Então, assim, foram experiências como alunos ali que marcaram a minha vida. Eu me lembro uma vez que já no Museu Novo, né, já no museu lá embaixo, chegou um camelo, só que o camelo estava inchado. E ali, eu lembro que na época devia ter uns 20 estagiários. Na hora que a gente bateu o bisturi, cara, para abrir, que fez aquele barulho, espalhando Nossa. aquele. Eu acho que ali selecionou, acho que ficaram 5 estagiários. O resto fala assim, nunca mais Tem eu volto. a galera da taxidermia tem que ter um viés meio podrinho, né, cara? Tem, A como diz, amiga não minha é para os falava. fracos, não. Eu lembro uma vez que eu achei um bugio morto, e aí eu cheguei assim, um bugio! Aí tava fedendo, cara, assim, né? Aí a coordenadora do projeto olhou pra mim, ah, você é desses podrinhos também? Nossa, cara, Alegria de não. achar um bicho em decomposição, velho. Não é para levar para o museu, porque ali pô, tinha um biotério lá É. atrás, lá no Ranário. Você chegou a conhecer essa área do Ranário lá da PUC? Não, Tinha um cara, não. Ranário.
E para alimentar as rãs, a gente tinha um cultivo de larva de mosquito, né? De mosca. Larva de mosca. Cara, então, ali lá é batata. E a gente colocava, tinha uma disciplina que era dada no 7º período da biologia, chamada Técnicas Anatômicas, que era a preparação de material para museu, para material didático, uma disciplina muito legal, que até eu cheguei a dar essa disciplina quando eu me tornei professor da PUC, muitos anos depois, né? E aí eu lembro que a gente descarnava o bicho, o anfíbio, o rato, e levava para trás do ranário, colocava um pouquinho de água e deixava as larvas, as moscas chegarem para colocar os ovos, e as larvas terminavam a limpeza para a gente. Esse era o cheiro que aquele ali ficava. Depois a gente tinha que levar aquilo ali para dentro de sala de aula para montar o esqueleto. Era um trabalho de grupo dessa disciplina. Meu amigo, a lista também se filtrava muita gente que ia trabalhar nos museus, cara. Porque o que tinha de gente saindo tem esse viés para zoologia, né, cara? Então, na minha época, eu me lembro disso, que era assim, a gente tinha uma grande chance de entrar nos mestrados do Museu Nacional. Né? Porque a gente tinha invertebrados A, invertebrados Z, zoologia de cordados 1, 2 e 3, anatomia comparada e evolução, cara. Então a gente pegava muita coisa, um embasamento. Eu não sei como é que está hoje a grade curricular, mas eu lembro que na minha época era isso. Então, assim, e tinha o pessoal muito engajado nessas áreas, né? Não era só ter a disciplina, mas você tinha os especialistas em cada um desses grupos. E aí a gente grudava nessas pessoas. E elas levavam a gente depois para as consultorias. Eu cansei de viajar com o Bruno Garzon, o grande Brunão. Eu tinha uma galera que você via que era assim, sabe? São meus mentores, né? São exemplos que a gente seguia. E era assim, aquele pessoal que eles vieram de uma escola muito roots também. Paleonto. A galera era treinada com Cartelli. Castor Cartelli, grande mestre. Eu até conversei com a Tude, cara, né, ela tenta fazer a ponte para gravar com Cartelli, mas não rolou ainda, velho. Ah, cara, o Cartelli... Não, o Cartelli, ele tem, sei lá, é por episódios, sabe? O que ele tem de... Eu falei do Cartelli essa semana. Eu falei assim, que acho que eu não conheço ninguém que tenha escutado uma palestra do Cartelli que não tenha se emocionado. Maravilhoso, cara, o Cartelli. E o Cartelli é aquele cara que entrava com a galera pra gruta e passava semana lá, então. A Tude, sabe? A Tude Então, isso, vou te falar, foi muito importante para minha formação, porque o pessoal era cascudo, né? O pessoal era muito cascudo nisso. Então, o trabalho de campo, sabe, assim, era um trabalho roots. E era isso o trabalho. Eu conheci o trabalho de campo. Hoje o pessoal fica em hotel, cara. Para almoçar. Assim, eu não é uma crítica. Eu só estou contando que são realidades ou mundos completamente distintas. Eu pegava uma maçã, uma laranja, às vezes fazia um sanduíche. Como eu era muito do podrão, eu levava um salaminho. O campo chegava, acordava às 6 horas da manhã e ficava até a hora que acabarem as armadilhas, e se capturasse. E se tivesse que levar para o museu, já levava para fazer a taxidermia no alojamento. E cada alojamento, amigão, Deus Deus, tá? E eu acho interessante essa coisa da consultoria, que é um grande mercado na região aí do quadrilátero. As equipes iam juntos, né, Léo? Então, se você quisesse... Terminou seu campo, se você quisesse acompanhar a galera que tá mexendo com anfíbio, com morcego de noite, você ia, né, cara? Você ia. Eram expedições com grupos multidisciplinares, né, cara? Da fauna. O grupo da fauna. Então, e eu fiz muito isso. Por exemplo, tinha campo de ornito que o cara montava a rede, 4 e pouca da manhã, 5 horas, 5 e pouco, a hora que o movimento das aves começava, já conseguia capturar. Então, ajudava a montar a rede, ficava na primeira ronda e ia olhar as armadilhas de pequenos mamíferos. E quando tinha gás, ia à noite com os anfíbios e emendava, às vezes, um pouquinho com o morcego. E felizão, sabe? Isso é muito legal, né, cara? É uma relação, mas você estava feliz. Quando você tá na pós-graduação e tal, às vezes você vai lá e cada um tá focado no seu projeto, cada um organiza o seu cronograma, né, as suas viagens de acordo com a sua demanda de coletas, né, essas expedições de EA-RIMA, de licenciamento, vai todo mundo junto, né, cara, você aprende muita coisa legal, interage com a galera, come lá nos refeitórios dos peão, né? Exato, cara, nossa. Não, e aí, o quanto você aprende, né? Quanto você aprende o
tempo todo várias técnicas de amostragem, sobre o comportamento dos bichos. Você está ali no seu foco, mas você tem a oportunidade de interagir. Hoje em dia, cara, parece que cada um fica no seu quadrado ali e bota os antolhos e só enxerga o que está fazendo. Isso eu acho que é uma perda muito grande, né? Hoje, por exemplo, é difícil você encontrar um cara que é um naturalista, né? Aquele cara que vai para o campo Não, você vê especialistas em nenhuma crítica à especialização de cada grupo ou quem trabalha com modelagem. Mas você perdeu a visão macro da história, eu acho, né? E isso nos afeta a qualidade da informação que você passa para a próxima geração de cientistas. E você vai macetando a história lateral da espécie até ela ficar simples o suficiente para encaixar na merda do modelo, né? Então, assim... Exato, cara. Bom, ainda bem que foi você que falou isso. Não vou criar problema com meus colegas, mas você vai simplificando o bicho até ele ficar redondo, né? E caber dentro do modelo. Você não ajusta. É lógico que os modelos, né, não dá para modelar tudo que tem no sistema, né? Mas, pô, você ignorar um monte de coisa de história natural para dar a curva que você quer, é foda também, né? Acho que a gente tem que entrar nesse acordo. Mas você só consegue fazer isso se você tem essa informação do sistema, né, em loco. E o que a gente vê muitas vezes é a galera tá se formando sem ter nenhuma experiência de campo, trabalhando só com o modelo. Então você tem que equalizar as coisas. Eu até gravei um episódio disso, eu vou colocar o link aí, marca aí, eu coloquei a falsa dicotomia entre laboratório e campo. Porque fica uma coisa assim, o cara que tem um perfil mais de campo, não publica, não sabe fazer análise, não sabe programar em R, né? Exatamente. E essa é a visão de quem tá, né, na parte mais estatística, né? E o cara que tá no campo fala, os caras só ficam lá modelando e não... Então, eu acho que, cara, cada um tem seu perfil, e a gente tem que equalizar as coisas e buscar um equilíbrio, né, cara? Então, assim, a gente tem que saber o mínimo de programação, de desenho amostral, e a galera da ecologia tem que saber o mínimo de história natural. Sim, até mesmo porque não são mutuamente exclusivas, né? Pelo contrário, são complementares. Né? Não. Mas é que agora a gente vive num mundo completamente exclusivo, né? Ou você acredita numa coisa ou você acredita em outra. Não existe escala, né? Não existe mais gradiente, acabou. Acabou isso mesmo, infelizmente. Não. Se você ficar nessa, né, de tem coisa boa desse lado e coisa ruim, do outro lado também tem coisa boa. Você é isentão, você tá em cima do muro, não sei o quê. Exato. Você tem que tomar como se você tivesse... É como se fosse uma questão política, né? Ô, Léo, e cara, você tá falando, né, dessa galera da antiga e tal, que teve um papel importante na sua formação e tal, mas é interessante porque você tem um papel importante inclusive na minha formação, porque o meu primeiro estágio, que se eu não me engano foi em 1999, eu fiquei uma semana lá na PUC, que tava rolando um treinamento da galera do Buzeu para uns alunos de Governador Valadares. E eu fui sozinho de Carangola, peguei um ônibus da Pássaro Verde e fiquei uma semana lá. E aí era aquela galera que também estava começando, que eram alunos de graduação ainda, o Muca, que era aluno de graduação, a Miriam, que hoje é minha esposa. Né? E é engraçado, cara, que eu tenho uma foto que a Miriam tava fazendo cariotipagem de Marmosops, sei lá. Então foi mostrar os procedimentos e tal. E eu tinha uma maquininha que eu comprei com primeiro mês da minha bolsa de iniciação científica. Eu comprei uma Pentax K1000 usada. Naquela época dava pra comprar alguma coisa com a bolsa. Dava pra comprar, olha. E eu tenho uma foto, eu nem sabia o nome, eu nem lembrava o nome dela. E eu tenho uma foto minha com a Miriam, os dois de jalequinho branco, com um procedimento lá, mexendo com bicho e tal. E eu pedi a alguém, tira uma foto aí e tal, que eu tava fazendo no estágio. E mais tarde, né, hoje a Miriam é minha esposa. Eu tenho essa foto de nós dois, a primeira vez que a gente se encontrou, mas eu saí de lá sem saber o nome dela. Tipo,
É engraçado isso. E eu lembro, Léo, que foi muito marcante, assim, para mim, porque eu estudei numa universidade do interior, né, e com muito pouco acesso a esse tipo de coisa e tal. Também licenciatura. Pô, eu fiquei extasiado com aquilo, cara. Nossa, e a galera que põe armadilha, taxidermiza bicho, e é super legal, e todo mundo trabalha junto e tal. Até o Rodrigo Massara, a Aninha, quem mais que tava lá, que eu vou lembrar? Não, A Fernanda galera me Lira. perdoe. Tinha galera. Isso! Então, acho que foi essa primeira leva de estagiários do museu, da Masto do museu, Então, lá embaixo e já. você já tava num outro patamar, assim, né? Eu já estava, nessa época eu estava no meio do mestrado, e naquela época ainda, né, no início início da década de Anos 2000, 2000, final da né? década de 90, assim, fazer o mestrado é aquela coisa, não ter mestrado. Boa parte dos professores da PUC na época não tinham mestrado, Sim. né? Doutorado era raro, cara. Não era uma coisa Não, assim, doutor lá terça-feira tinha um ou qualquer. outro, se tiver, era um ou outro assim. Eu não sei nem se na minha época, se meus professores, algum deles tinha doutorado. Eu sei que vários não tinham nem mestrado. Então, eu estava no mestrado e numa dessas vindas, né, para BH, eu sempre ia ao museu, né, falar, mostrar, contar, conversar, trazer de volta, né, essas coisas que eu estava aprendendo. Isso era muito bom. Na época tinha o Ciclopet, lembra? O PET do museu, que era um programa, né, que tinha palestras. Eu lembro que eu dei palestra no PET. Nossa, não lembro disso não. Mas, Isso então, era mas muito. é que assim, só para concluir o negócio, e eu lembro que eu não lembro se foi você, tinha um CD que rodava no laboratório de PDF. Sim, Que era aquela coisa, Simbeloff, Macato, os só os clássicos, né? clássicos. Que nem era igual hoje, no PDF você seleciona, copia e cola e tal. Era tipo imagem Escaneado. digitalizada, escaneadas Ah, os artigos. E eu voltei eu fiz uma cópia daquilo, voltei né, pra faculdade com aquilo debaixo do braço e era tipo, o CD ficava num altar, assim, tipo, ó, o CD dos PDFs de artigos, assim, que era uma coisa completamente. A gente estava começando a ter e-mail, né, nessa época. Não era uma coisa assim. o computador era o do laboratório, né? O laboratório tem É, computador. andava com disquete na mochila, né? Exatamente. Tinha Não, e computador para quando trabalhar. tinha, não. Eu me lembro que a gente fazia empréstimo na biblioteca dos livros, né? E via xerocar para ter alguma coisa para ler, porque não dava. Quando né, a maioria chegava os livros em português, nossa. Então isso era relíquia, né? Porque ler inglês era uma raridade, né? Eu comecei, eu nunca tinha lido na graduação um artigo em inglês. E aí no mestrado apanhei igual maluco para aprender a Então, ler. cara, dado esse adendo aí, né? Sim, e eu queria te trazer, sabe, que para mim foi muito marcante, né? E você ali, meio que mais sênior ali da galera, que a Tuti foi lá, ó, boas-vindas, galera, sejam bem-vindos. E aí, ó, a galera vai cuidar de vocês aí, tchau. Só- Marcou muito, sabe? Então, assim, teve uma. Eu falei, pô, eu quero trabalhar com uma galera assim, eu quero fazer isso aí que essa galera tá fazendo, né? E tal. Eu guardo com muito carinho essa lembrança desse CD, assim, que eu voltei pra. Nossa, um CD que tem artigo. Na época eu não lia nada, então, assim, era mais uma coisa assim, aquele livro Olha o que eu bonito que você tenho, põe na né? estante. Olha só o que Aquele eu livro tenho. bacana que você põe. Mas e aí, cara, como que foi esse negócio? Você foi pro mestrado no Rio, né? Sim, então, a história foi o seguinte, eu me formei e aí sempre tem a pressão em casa, eu tinha uma certa pressão. E aí, vai fazer o que da vida, né? Agora que você é biólogo, aí meu pai, não, manda o seu currículo para Vale, manda o currículo. E ele, tipo, meio que incentivando, pressionando um pouquinho, para eu conseguir um emprego. E eu já tinha meio que decidido que eu queria mato, né? Alguma coisa ligada com zoologia. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Na graduação ainda, no 6º período, eu fui estagiário de uma pesquisadora da UFMG. Ela trabalhava com pequenos mamíferos lá no Parque Estadual do Rio Doce. E eu fui estagiário dela. E, cara, eu vou te falar, e ela fazia o mestrado dela na Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, que era um dos Porque mestrados na época mais... era The Ultimate pós-graduação, né, Exatamente, cara? não. Com os professores lá, você tinha o Gustavo Fonseca, o Anthony Highland, só o filé Miguel né? Marini, tinha uma Marini, galera. não, só os monstros, né, cara? E aí eu fui, a PUC tinha essa vantagem porque você conseguia tirar alguns momentos para viajar, mas que perdia aula, você conseguia conversar.
com os professores, falou, ó, vou viajar para o campo. E aí eu comecei a viajar com ela. E foi aonde eu comecei a ter contato com ecologia, porque era muito zoólogo, né, muito, né, nutrição, essas coisas, e eu gostei muito. E foi uma coisa interessante, e lá foi um dos meus, talvez o primeiro portal, porque eu tinha uma experiência de campo, mas tinha pouquíssima experiência teórica, em especial em ecologia. A gente tinha uma disciplina de ecologia na PUC, mas que era muito voltada para límino. E quem dava essa disciplina na época era o microbiologista. Então você tinha uma alimentação. E aí eu sempre ganhava certos cutucões, sabe? Lá dessa minha orientadora. E aí eu me lembro, teve um dia que marcou a minha vida, assim. A gente capturou um Caloromys philander, que é um marsupial arborícola, lindo. E a gente capturou e a gente ia trazer esse Caloromys para o museu da UFMG. E como a gente trouxe ele para o alojamento, ela falou assim, vamos tirar uma foto desse bicho. Você segura ele e eu vou tirar a foto. Naquela época, máquina analógica. Segurei o bicho pela ponta da cauda, né, ele na árvore, e a pesquisadora tentando fotografar. Não, mais para cá, mais para cá, mais para cá. O que aconteceu? Acabei soltando o bicho. Saiu da minha mão. E o bicho foi subindo a árvore. Aí o comentário que eu escutei mexeu com meus brios, né? Filho da PUC, ela chegou. Só podia ser aluno da PUC. Cara, naquele momento, amigão, eu subi na árvore. A sorte que a árvore é uma árvore isolada no meio de um pátio, muitas vezes. Não tinha para onde o bicho ir, só subir. E eu subi atrás desse bicho, cara. Lá em cima, eu segurei na ponta do galho, puxei ele de volta pelo rabo. E pulei da árvore. E sabaquei lá no chão. O bicho acabou com a minha mão, mordeu todos os dedos. Eu peguei o bicho na mão, assim, com toda coisa. Fiquei do saco de volta, amarrei o saquinho. O aluno da PUC pegou o bicho de volta. Sabe aquela vingança? Todo quebrado, todo com a mão toda arrebentada. Mas aquilo ali foi interessante demais. Aquele momento foi interessante. Primeiro porque mexeu com meus brios. E você sabe que eu sou baixinho, todo baixinho é estouradinho, né? E eu falei, não, vou mostrar para essa pessoa. Mas, por outro lado, aquilo foi, vou estudar mais. E aí, né, quando eu me formei, precisava de uma fonte de recurso e não tinha consultoria com frequência. Mas como eu era piolho de laboratório, piolho de encher o saco de todo mundo, até do Bira, que era chefe da biologia, não sei se você conheceu ele nessa época, não, acho que não é da sua época. A esposa dele trabalhava no René Rachou, na Fiocruz aqui de BH, e aí tinha uma bolsa na época existia isso, bolsa de aperfeiçoamento, que era para formados, que o valor era 483,01 Olha aí. reais. E aí eu fui trabalhar com isso, cara. Doença de Chagas, trabalhando com imunologia, mas pelo menos recebia a minha bolsa. E nos finais de semana eu conseguia participar de alguns trabalhos de campo. Eu fiquei 10 meses. Ah, não. Posso voltar um tiquinho aqui no tempo? Essa eu preciso contar. Teve um campo que eu fiz em 93, uma consultoria, no norte de Minas. Eu fiz várias ali no norte de Minas com a Tude, mas essa foi, se eu não me engano, foi com o Léo. Era um lugar muito ermo, e a gente tinha que ir de Kombi. Pense num lugar com muito carrapato. E no último dia, no dia de desmontar as armadilhas, eu lembro que eu ia para o campo, eu passava aqueles cabinhos, eu acordava às 5 horas da manhã, tomava um banho, com o corpo molhado, eu passava o escabim e botava a roupa. Nossa. De tanto carrapato tinha no lugar. Só que no último dia, amigão, eu tive que desmontar as armadilhas e a Kombi estragou. A gente teve que cortar caminho no meio do mato, no meio de pasto, para pegar as armadilhas. Nesse dia, eu acho que eu fiquei mais pesado de tanto carrapato que eu tive no corpo. Não tem esse cabinho que resolva. Não, os cabinhos eu estava tomando como se fosse shot de cachaça. Eu cheguei do campo, eu lembro que eu peguei minha roupa, eu gastei mais 2 rolos de fita crepe, que você passava fita crepe na perna, no corpo, e na roupa para tirar os carros. Eu lembro que eu cheguei no campo, coloquei a roupa num saco de lixo, tomei um banho, passava isqueiro para tirar o carrapato do corpo. Eu lembro que eu peguei um ônibus, não sei quantas horas de viagem até chegar em BH. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, nunca mais eu vou pro campo. No semana seguinte, eu comecei estágio na FUNED, na Fundação Ezequiel Dias, com cultivo de célula, indicação do professor da PUC também. E aí foi uma experiência legal, porque eu tinha que lidar com a serpente o tempo todo. Antes de formar, eu também peguei um campo no norte de Minas, que foi muito perrengue. Muito. Eu passei a noite, a primeira noite, fechando o buraco na casinha de pau a pique que a gente arrumou lá, dormindo no colchão, 8 pessoas, assim.
Fechando o buraco, que o pessoal falou que era uma área endêmica de doenças de Chagas. E aqueles Nossa. buracos na parede. Então, assim, Você não dorme, eu né, falei, cara? Você fica não naquela dorme. noia, que é aquele livrinho básico de 2º grau, assim. Exatamente. O bicho no buraco da casa de pau a pique, teteteu. Aí eu falei, não, cara, eu quero isso mais não. Nessa época eu fui com a Tude. A Tude ia pra campo. Você vê a diferença de hoje, né? A Tude estava em campo com 8 meses de gravidez. Só. E só não continuou porque acho que o ex-companheiro dela falou, não, chega, se deixar ela ia. Aí logo em seguida eu me formei e apareceu essa bolsa, eu fui trabalhar com doença de Chagas. E lá começou o aperto de ter que ler inglês, porque o laboratório tinha seminário. Eu nunca tinha lido, cara, um artigo em inglês. E fui trabalhar com doença de Chagas, trabalhar com cepas, diferentes cepas de doença de Chagas, e tava quase tudo pronto para fazer meu mestrado. Só que eu pensei, cara, onde é que tá o mato, né? Você entra no laboratório, tudo branco, cara, assim, roupa branca, jaleco branco, o rato é branco. Capela fluxo laminar. Eu falei assim, cara, eu não sirvo pra isso, não. Eu fiquei 10 meses, sem final de semana, praticamente, porque você tinha que fazer o experimento, e ele ocorreu no final de semana. Eu falei, não, cara, eu preciso de alguma coisa verde, preciso do mato. E aí, quando eu tava desistindo, eu falei assim, cara, eu vou fazer mestrado ou vou largar esse negócio? Apareceu uma bolsa com, hoje, um funcionário do IBAMA, o Júnior Augusto, que trabalhava com onça. Apareceu uma Lá no bolsa Rio para trabalhar Doce, com né? ele. E isso no Parque Estadual do Rio Doce. Eu fui o segundo estagiário dele. E com a mesma bolsa de iniciação científica. De aperfeiçoamento. Aí eu larguei esse trabalho, um ex-aluno da PUC pegou, né, que era o meu companheiro de laboratório, que é o Vladimir Mihailovic, acho que ele hoje é professor lá de Natal, e ele fez o mestrado com isso. Mas acabou sendo minha primeira publicação, que eu virei coautor, que eu trabalhei 10 meses, foi a minha primeira publicação. E eu, no trabalho com onça, eu conheci alguns professores, e conheci um aluno de mestrado chamado Carlos Grelli, vulgo Cadu, hoje Hugo professor Cadu, do FRJ. olha aí, Hoje cara. professor do FRJ. E aí eu queria ir para o campo de novo, queria voltar para trabalhar com pequeno mamífero. Aí ele me indicou o Fernando Fernandes, que era do Rio. Então, olha que legal, eu mandei uma carta. Na época eu não tinha e-mail, eu mandei uma carta para o Fernando Fernandes. Um pouquinho antes, eu tinha mandado uma carta para uma entrevistada sua aqui, a Cecília Queiruf. E a Cecília Queiruf estava fazendo um projeto de reintrodução, de translocação e reintrodução dos micos-leões. Lá antigamente era Fazenda União, hoje é Rebio União, Reserva Biológica União. Caramba, era antes de ser reserva. Pessoal, interrompendo aqui rapidinho o episódio, aproveita aí e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com quem achar relevante. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e o nosso trabalho a chegar a mais gente. Se você tiver alguma consideração, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários, mas sempre lembrando as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E não se esqueça de seguir o Desabraçando Árvores nas redes sociais, é só procurar por @desabrace, e também temos lá um canal no Telegram para quem quiser acompanhar as atualizações. Esse episódio está disponível em vídeo no YouTube e no Spotify, mas você também pode ouvir apenas o áudio deste e de todos os outros episódios do Desabraçando Árvores em praticamente todas as plataformas de podcast. Nós somos um projeto independente. Se você acredita no nosso trabalho, acredita no que a gente está fazendo aqui e quer nos ajudar a continuar produzindo, entra em apoia.se/desabrace e participa da nossa campanha de financiamento coletivo. Qualquer valor a partir de R$1 você se junta à nossa comunidade e pode fazer parte de um grupo exclusivo no WhatsApp, trocar ideia com entrevistados e entrevistadas que participaram aqui do podcast e conhecer os bastidores do projeto. Se você se sentir compelido, se você se sentir compelida, aponte aí para o QR Code que vai ficar na tela ao longo do episódio e junte-se a nós. Seguimos! Continua aí com a gente no episódio. Então, nesse período que eu larguei a imunologia, eu fiz um estágio de 10 dias com a Cecília, no projeto dela, e foi um choque de realidade, porque quem não conhece, trabalhar com macaco não é trivial. Não é trivial. Porque a gente trabalhava num sistema chamado, que eu trabalho hoje, meus alunos trabalham, que é oco a oco. Oco a oco. Deus o livre. E, meu amigo, não tem essa. Ainda mais bicho que foi reintroduzido, translocado, na verdade, é um bicho que não está habituado
Então você vai atrás dele o tempo todo, o dia inteiro. E o trabalho era muito pesado, e eu não estava acostumado. Eu me lembro que quando terminou a semana de campo, aí ela sentou para conversar comigo, porque eu estava pleiteando uma vaga nesse trabalho. Ela falou assim: olha, o trabalho é esse. Você trabalha de segunda a sábado, tem o dia de folga, uma vez por mês tem um final de semana, você coleta dados 2 anos do projeto e depois, se você quiser, você pode coletar dados para o seu mestrado. E você, na época, recebia $100. É exatamente assim que ela fala mesmo, né? Exatamente, Tá não, lá. exatamente. Cara, quando ela me falou isso, depois de uma semana ralando, no verão do Rio de Janeiro, entendeu? No pico do verão, eu lembro que eu cheguei lá, abri a geladeira para pegar uma água, tava lotado de fruta, eu falei, nossa, caramba, que coisa boa. Ela falou assim, não pode encostar aqui, isso é fruta para os mifos, pra gente capturar. Aí eu falei assim, o quê? O macaco vai comer isso aí e a gente vai comer o quê, né? Aí tá lá, tem banana ali, tem não sei o quê pra você comer. Então já fiquei injuriado com isso. Mas na hora que Charque, terminou né? o trabalho... Carne de charque. Tá doido. Na hora que terminou a semana de campo, e ela falou isso pra mim, eu falei, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou fazer isso durante 6 dias na semana. Vou ter um dia de folga. E vou aí por 2 anos. Para começar a pensar no meu mestrado, eu falei assim, eu quero que esse macaco desapareça da vida. Você ainda tem que... E depois disso, depois que você fizesse o mestrado, você ainda tem que fazer isso, captar recurso para o projeto e escrever artigo também. E relatório. Exatamente. Mas isso ninguém conta. Isso ninguém conta. É igual piscina de água fria, né? Todo mundo pula e fala, nossa, tá uma delícia. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu quero que esse macaco entre em extinção logo. Acabe com essa porcaria. E eu ainda jurei, olha só, cara. Não tá extinção à toa, né? Não tá extinção à toa, tá porque ele merece. Não, assim, e aí eu falei assim, eu nunca, olha isso, cara, nunca vou trabalhar com macaco. Pagando língua até hoje, né? E aí, beleza, eu saí disso aí. O Luiz Paulo já tava com o trabalho dele nessa época? Tava. O Luiz Paulo começou em 91, 92, se eu não me engano, o trabalho de coleta de dados deles aqui na Bahia, né? Mas eu nem conhecia, não conhecia o pessoal da primatologia. Eu conhecia o pessoal da massa. E muita gente da Herpeto, que eu tive uma passagem pela Herpeto. Mas aí eu comecei a fazer estágio com o Fernando Fernandes, então eu viajava de BH para o Rio, passava uma semana no campo lá em Poço das Ancas, com o Fernando Fernandes, com os pequenos mamíferos, e foi uma experiência maravilhosa para mim. E 1, 2 semanas no Rio Doce, tentando capturar onça e monitorando onça. Então, aquelas assim, caixas de 300 quilos? Aquelas gigantescas, com os vergalhões de aço desse tamanho. E fui fazendo, viajava, fiquei 1 ano fazendo isso. Aí o projeto, eu lembro que o projeto das onças acabou em 1996. Aí eu comecei a prestar consultoria para o IBAMA, atendendo os ataques de grandes felinos a animais domésticos, isso junto com o Júnior. E eu falei assim, bom, beleza, vou fazer meu mestrado com isso. E continuei a fazer os trabalhos viajava com o Fernando Fernandes, lá na UFRJ. E aí também ficou ficando interessado. Pronto, vou fazer mestrado com o quê? Vou fazer o mestrado no Fundão. Já tinha feito um ciclo de amizade lá, com os felinos estava um pouco complicado, entrei no mestrado. E aí, meu amigo, ralei igual, porque estava no mestrado, cara. Assim, você não tem aquele período assim de adaptação. Você entrou no mestrado, cara, a ampulheta vira. Eu era bom pra caramba no campo, pelo menos eu era muito esforçado no campo, né? Me sentia seguro no campo com os bichos, com a taxonomia dos bichos, com a forma de capturar, então conhecia, mas a minha teoria não era nada. Tive que aprender na marra e na pressão. E o laboratório, o laboratório era um dos laboratórios da UFRJ, dentro do departamento de ecologia, com a galera estudando ecologia no bacharelado. Então, eles tiveram... É muito diferente, né, cara? É muito uma diferente. outra realidade. Uma outra realidade. Então, cara, eu era a primeira pessoa a entrar no laboratório e a última a sair todos os dias. Eu me sentia literalmente um imbecil. O que me ajudou a passar no mestrado e ficar numa boa colocação foi meu currículo, antes de entrar no mestrado, que tinha muita experiência de campo, principalmente. E aí fui fazer o mestrado, de vez em quando fazer uma consultoria, outra para o IBAMA, e foi onde eu aprendi a respeitar muito o órgão ambiental, porque na época de estudante a gente fala muito, não, porque IBAMA não faz isso, IBAMA não faz aquilo, e aí, quando você começa a trabalhar com o pessoal, você entende por quê, né? Desde aquela época, o órgão é sucateado. Desde 90 e poucos, amigão. Certamente antes disso, né? Mas isso é uma outra história. E aí, eu achei o mestrado meio traumatizante para mim, porque foi muita pressão que eu me coloquei e que foi colocada em cima de mim. E eu demorei a defender o mestrado,
fiquei sem bolsa, voltei para Belo Horizonte, uma outra realidade, né? Não estava acostumado com isso. O mestrado é uma forja, né, cara? Assim, É, é na base da porrada e do fogo mesmo, né, cara? Assim, você tem que sentar e produzir um documento num nível de complexidade mínima que você nunca fez na vida e você tem que isso. sentar a bunda na cadeira e se virar. E naquela época, hoje você tem muito mais dedos para falar com as pessoas, né? A conversa entre orientado e orientador é muito mais light, né? Eu participei de bancas, assistindo bancas, né? De gente pegar a dissertação do aluno e jogar no lixo, a banca. Falar, sua tese serve para isso aqui, a sua dissertação serve para isso aqui. Já vi defesa com o povo dando tapa na mesa, cara. Pois é, então Umas hoje se coisas fizer isso meio- dá processo, né? Hoje é uma outra realidade. Mas naquela, então assim, é uma pressão que eu me via, né? Não estou botando culpa nos outros, né? Mas é assim que eu senti, uma pressão desproporcional. É tanto que quando eu terminei meu mestrado, eu falei, eu não quero mais isso. Eu não quero mais academia, não vale. Pô, eu vivi no Rio de Janeiro com a bolsa de mestrado, cara. Sabe, eu sou o rei do miojo. Eu jantei miojo durante 2 anos da minha vida, praticamente. Sabe? Os macacos prega entrava na sua casa, um negócio assim, não tinha? Não, macaco prega, isso já era quando eu morava no Rio, né? Mas porque eu não tinha dinheiro para jantar. Eu tinha uma namorada que era em BH, então eu tinha que guardar dinheiro para pegar o ônibus para viver, você sabe. Então, assim, era tudo no miúdo. Então, assim, foi um perrengue muito grande. Mas eu fiquei feliz de ter. E foi muito importante para mim ter passado por isso, porque também me deu casca. Me deu casca porque é o processo. Eu tinha uma formação em ecologia muito falha e tive que aprender alguma coisa na marra. Então, depois do mestrado, eu fui fazer consultoria e fui dar aula. Eu trabalhei, aí foi quando eu fui trabalhar na PUC. Eu substituí a PUC, a TUD, desculpa. A TUD, Olha. nas 2 disciplinas que eu gostava, que era técnicas anatômicas, que era dos ratos que você via lá, e na Mastro. Então, dei aula na PUC e era biólogo do museu. Você deu aula no mestrado, não? Não, no mestrado da PUC, não. Porque para dar aula no mestrado, a gente tem que ter o doutorado. Eu só tinha o mestrado. Mas eu pude ajudar um pouco nas pessoas que estavam fazendo mestrado, né? A TUD. A gente discutiu muito o trabalho dela de mestrado. Isso foi muito bom para mim. E foi minha primeira experiência de aula. Foi onde eu me apaixonei pela licenciatura. Assim, experiência de aula, sabe? De dar aula para uma turma de graduação. E era tão assim... Eu dava aula em Guatama também, no município perto... Fica 2h30, 3 horas de BH. Eu consegui dar aula lá também, viajava, e quando dava, fazia consultoria. Então, assim, super ativo de volta, sem precisar estar na academia, que eu tinha ficado traumatizado. Só que, na época que eu estava fazendo mestrado, aconteceram 2 coisas que marcaram minha vida. Uma, por acidente, eu capturei um mico-leão dourado numa armadilha para pequeno mamífero. E todo mundo falando, né? O pessoal falava, o mico-leão é uma espécie, né, rara, ameaçada, então tinha todo o cuidado da mico, e né, rara, ameaçada. Mas tipo assim, é como se fosse quase uma peça de cristal. E a gente capturou. Bicho vive no brejo comendo sapo lá. Pois é, não. Eu capturei. No mato mais vagabundo tá lá. Pois é. A gente trabalhava no extremo sul da reserva biológica Costa das Antas, que era chamava Ilha dos Barbados, que não era nem considerada uma área potencial para ter mico-leão, porque eram fragmentos o maior tinha 17, 18 hectares, se eu não me engano. Fragmento de 12 hectares. Então, você não vai esperar encontrar mico-leão lá. Só que numa dessas capturas, a gente capturou num fragmento, a primeira coisa que eu pensei foi, fudeu. Era no meu mestrado, coletando dados do meu mestrado. Quando a gente foi reportar isso para o pessoal da associação, eles falaram, vocês vão ter que parar de capturar lá. Ou vocês vão ter que fazer o seguinte, abrir as armadilhas só depois que o mico dormir e fechar antes dele acordar. No verão isso é tipo 8 horas da noite, né? Isso, 8 horas da noite e 4 da manhã, né? Fica direto no campo. Eu falei, não, isso é inviável. Financeiramente é inviável, porque você teria que gastar gasolina e não dá para dormir no mato, não, nesse esquema. Né? E aí a gente conseguiu negociar. Mas aí a gente capturou alguns micos-leões e, na época, o James Dietz, que era responsável pelos estudos de ecologia, pela associação do mico-leão, a associação não era a Luen? Não, a Luen é da parte de educação ambiental. O Dietz e o Carlos Ruiz, acho que o Dietz era antes ainda,
era o responsável pela parte de ecologia. Como a gente capturou vários micos, a gente foi trazer isso para ele para uma conversa. E essa conversa foi maravilhosa, porque ele começou Porque ele é maravilhoso, né, cara? Porque ele cara, eu falo que ele é meu pai científico, né? Eu tenho um carinho especial pela essa família, pelo Ditz e pela Luane, que transcende a academia, né? E ele curtiu muito a conversa. E eu também, fiquei apaixonada. E como eu sempre fui muito de fuxicar, ele falou, pô, escreve um resumo e manda para o congresso. E aí foi o primeiro congresso de primatologia que eu participei, que foi o de Santa Teresa, no Espírito Santo, cara. em 1999. E Eu nesse tava mesmo na ano... graduação, eu ouvi falar desse congresso. Pois é. Nesse mesmo ano, alguns meses depois, teve o congresso, primeiro congresso de felinos neotropicais, em Jundiaí, em São Paulo. Então, eu fui nos 2 congressos. Eu levei um resumo do congresso. Eu viajei para conhecer o trabalho de uma aluna do DITS aqui na Bahia, na Reserva Biológica de Una, com os micos-leões da cara dourada, que é o mais bonito, na minha opinião. Lógico que é. Isso aí é inconteste, cara. É o macaco mais lindo que tem, cara. Pois é. E aí eu fui, me apaixonei pela mata. A mata da Reserva Biológica de Una é fenomenal. A Mata Atlântica é linda. Pelo menos parte dela. E aí, beleza. Olha, foi tudo acontecendo no mesmo tempo, dentro do mestrado. E aí, quando eu fui para o Jundiaí, eu conversando com o Peter Kraushaw, que era a autoridade saudoso, máxima, maravilhoso. saudoso, e um cara fantástico, super acessível. E eu tive uma conversa com ele lá. Só que eu tive experiências péssimas no congresso. Sabe, os carnívoros na época, na minha visão, na época, tinham dono. Tinha. É. Cara, eu te falo, eu trabalho com todo mundo, trabalho com gato. Tinha, cara, nessa época era uma galera muito restrita, muito fechada. E se você não fizesse parte dessa panelinha, a galera não deixava você trabalhar com gato. Ponto. Quem discordar pode mandar e-mail aí, meu e-mail desabrace@desabrace.com.br. Eu tenho o WhatsApp de todo mundo. Quem quiser me trucar, truca. A maioria eu já recebi aqui no podcast. Pois é, pode me colocar na conversa também, que eu vou contar a minha experiência. Porque foi o seguinte, eu lembro que eu estava numa palestra e estava mostrando uma palestra sobre ataque de onça a animais domésticos. E mostrando o Brasil e um buraco enorme em Minas Gerais. Eu falei assim, uai, peraí, cara. Eu sempre... Cara, a gente tem muito registro. Inclusive, essa seria uma opção de mestrado. Eu fui nesse congresso... De doutorado, desculpa. Eu fui nesse congresso para falar com o Peter Kraus. E ele estava comigo. Aí eu falei, peraí, só levantei a mão. E falei, não, a gente tem vários pontos de ataque em Minas Gerais. Aí eu escutei assim, como assim você trabalha com carnívoro? Quem deixou? E eu não sei. Uhum. Aí eu me senti... Eu falei assim, cara, aluno de mestrado, aquele... Falando com os doutores, né, cara? Aí eu fiz assim, tipo, não sei. Se fosse hoje, eu perguntava para você, vai estudar, né? Vai. Se você trabalha com isso, você deveria saber. Os relatórios foram enviados. Né? Mas naquela época... Aí eu fiquei tão chocado com aquilo, que aí eu fui falar com o Peter. Aí o Peter falou comigo desse jeito. Falei assim, Léo, eu acho que esses dados de atendimento, eles podem virar até um capítulo, mas você precisaria de mais dados para fazer um doutorado. Se você não tem dados de radiocolar, alguma coisa assim, ou você tem pouco dado, não sei se vale a pena você entrar no doutorado para fazer isso. Coleta dado primeiro, para depois tentar o doutorado. Mas na hora que ele falou isso, eu falei, quer saber? Eu não vou trabalhar com esse negócio, não. Botei a pedrinha nos carnívoros, não vou trabalhar mais com isso. Fui para o Congresso de Primatologia, que foi fantástico, fantástico. Conheci muita gente que hoje são meus amigos pessoais. E lá no Congresso, essa é uma história que eu posso contar essa é uma engraçada, top de linha. Meu pai, ele era representante comercial de uma fábrica de janelas, portas e janelas de madeira, cujo proprietário tinha um alambique em Santa Teresa. Augusto Rusch era cliente dele? Aí o que eu fiz? Eu consegui agendar uma visita no alambique e eu levei quem? Levei o Ditz, que é um grande apreciador de cachaça. Nesse dia, amigão, a gente conversou muito. Matei o dia do congresso praticamente e fiquei tomando cachaça lá com eles. Voltei com uma caixa de cachaça.
E ele falou comigo, vai lá ver o trabalho da Beck Raboy, lá na Bahia. A Beck estava nesse congresso, eu conversei com ela, e ele falou assim, se você gostar, você vem fazer o doutorado comigo. Ele já tinha tomado mas eu também falei, beleza, vou fazer o doutorado com mico-leão. Mal sabia que o mico também tinha dono, né? Mas enfim. Vou fazer o trabalho com os micos-leões e fiquei empolgado com isso. Peguei uma garrafa de cachaça, essa história me emociona. Eu peguei uma garrafinha de cachaça, que eu comprei lá e falei assim, essa garrafa eu vou abrir quando eu entrar no doutorado, quando eu chegar em Maryland, na Universidade de Maryland, para a gente comemorar. Aí ele apertou minha mão, eu levei um bocado de cachaça para casa, ele levou para os Estados Unidos também, passei seguindo, fui fazer, terminei meu mestrado só em 2001, sei lá, 2000. E fiquei muito traumatizado com o mestrado, porque aí vou retornando onde eu estava. Muito traumatizado com o mestrado, falei, não vou fazer mais isso, dei aula na PUC, dei aula em Ubatama, e fazendo consultoria, comecei a fazer uns projetos, né, trabalhar num projeto de monitoramento de primatas e pequenos mamíferos lá em Porto de Trombetas, no Pará, e aí foi a oportunidade de ter conhecido a Amazônia, que é uma coisa que todo mundo tem que fazer, todo biólogo, que, pelo menos aqueles que gostam de mato, tem que ir, juntar o dinheiro para ir para a Amazônia, para ficar lá um tempo, porque é fenomenal. É esperançoso, também nos chama nosso alerta para o que está acontecendo lá. Mas aí eu fui trabalhar com isso, e aí eu falei assim, cara, acho que está na hora de fazer o doutorado. Esse meio tempo, eu mantendo contato com o DITS, tentando bolsa para ir para Maryland, e nunca conseguia. Tinha que ser uma bolsa daqui, e para fazer inscrição, tinha todo um processo. Eu lembro que eu fiz TOEFL algumas vezes, que eu também nunca sabia inglês, apanhava toda vez. Eu sei o seguinte, amigão, eu estava feliz, porque eu estava fazendo consultoria, dava umas aulas na PUC, trabalhava na Amazônia e estava fazendo planejamento para doutorado. Chegou no final do ano de 2004, eu tinha os dados muito bons para a Amazônia. E aí eu trouxe esses dados para o Highlands, Anthony Highlands, ele estava na FMG na época. Eu falei assim, olha só isso aqui, e ele ficou muito feliz com os dados. Não, você não pode trabalhar com o mico-leão, tá cheio de gente trabalhando com o mico-leão. E eu fui o primeiro a trabalhar com o mico-leão. O Highlands foi o primeiro a trabalhar com o mico-leão da cara dourada, né? O primeiro a fazer um doutorado, né? Highlands é massa, né, cara? Não, é outra entidade, né? E aí eu cheguei e fui falar com ele. Eu perguntei, você me orienta? E aí ele ficou em cima do muro. Eu achei, pô, cara, o cara não foi com a minha cara, né? Não, cara, ele tava pedindo exoneração da UFMG, né? Aí eu procurei o Cadu. É grande, né, cara? Pois é, não fala. Cadu! E aí? Carlos Grelli. É isso aí. Eu procurei o Cadu não podia me orientar, porque ele não tinha um aluno de mestrado defendido ainda. Aí eu procurei o professor Robert Young, da PUC, e ele era credenciado no FMG também. Aí ele falou, não, vamos sim. Mas ele falou, olha só, Você cara, tem que observe. Exato. Muito bom ele. Ele chegou para mim e falou o seguinte, eu te oriento, mas seria melhor se você fosse para fora do país. Seria melhor para você se você fosse para fora do país. E eu estava andando lado a lado com a história do mico-leão e com um projeto na Amazônia. Aí eu fui para a Amazônia, fiz um campo lá apaixonante, a gente publicou alguns trabalhos com os dados, mas aí, quando eu estava lá, eu recebi um e-mail. Eu tinha aplicado para uma bolsa da CAPES Fulbright. E eu Olha! Da Fulbright, é uma parceria que a CAPES teve com a Fulbright. E uma bolsa super, mega pau prestigiada. E aí, eu apliquei para Maryland já com a bolsa nesse ano. E aí entrei para Maryland, para fazer, Fulbright, com a bolsa Fulbright, junto com a CAPES. E aí, e para mim, aí foi trabalhar com o DIT, e assim, por isso que eu falo, eu tenho um carinho muito grande. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor convivendo com ele. Definitivamente, eu tinha descoberto o tipo de orientador que eu queria me tornar. E ali eu afastei a minha birra da academia. Porque eu fui o doutorado ele te dá mais tempo para pensar também, né? Exato, cara? Exatamente. O mestrado é só porrada. O doutorado tem porrada, mas ela é mais espaçada. Você apanha gradativamente. O mestrado a porrada é concentrada, né? Principalmente porque quando você sai de uma universidade para uma área diferente que eu estava. Eu apanhei muito por isso. Se eu tivesse feito um Museu Nacional... né, cara? Se eu tivesse feito um Museu Nacional, possivelmente eu não teria apanhado tanto
Não porque a qualidade... Não, porque na zoologia eu tinha um background muito forte. Na ecologia não tinha. E aí, quando eu cheguei lá, eu conheci um outro mundo da ecologia, da conservação, do primeiro mundo em termos de pesquisa. Óbvio, existe uma pressão lá, mas eu não estava sentindo essa pressão. E foi um perrengue, porque eu passei muito, eu não diria discriminação, é uma palavra forte, mas sim teve casos de discriminação que eu tive lá por colegas, né, alunos, pessoas que tiveram, por exemplo, alunas do DITS que tiveram experiências ruins no Brasil, precisavam descontar em alguém. Aí chega um brasileiro lá. E uma coisa também, né, Léo, assim, acho que quando teve a questão do Ciências Sem Fronteiras, muita gente foi pra fora e tal. Eu tive uma experiência fora também. Bom, eu tenho um podcast porque eu gosto de pensar nas coisas, né, de ouvir as experiências das pessoas. O pessoal fica vendo, ainda mais com essa coisa de rede social, a pessoa vai pra fora, aí tá lá visitando, eu tô aqui no museu, não sei aonde, eu tô... e as paisagens da pradaria de não sei aonde, sabe? A pessoa vai visitar a cidade, parte cenográfica onde foi filmado O Senhor dos Anéis. Mas, velho, depois que passa um tempo, que você tem aquele frenesi de início, que você tem que achar lugar para morar e se ajeitar, qual que é o horário do ônibus e como é que chega no laboratório e tal, não sei o quê. Passado esse primeiro mês, cara, você é só mais um latino-americano, cucaracha, que para eles não faz a menor diferença se você é mexicano, brasileiro, colombiano, você é cucaracha latino, entendeu? E então, assim, passada essa primeira fase de deslumbre e tal, é muito deprê, cara, porque, primeiro o clima, né? A gente não sabe o que é inverno. Então, assim, você sai do Rio de Janeiro para um lugar que você vê o sol de vez em quando. Então, assim, dependendo, né, de onde você tá e tal. E a questão cultural, cara, você pode falar o inglês fluente, sem sotaque, perfeito, não sei o quê. A cultura é diferente, cara. Tem várias questões, assim, que são muito sutis e difíceis até de explicar, que a gente pode resumir, assim, preconceito e tal, não sei o quê. Não, é diferença de cultura, não, é só diferença. Então, assim, é diferente. Então, assim, por isso que eu falei que... E pega. Tem lugar que, cara, se você chegar 5 minutos atrasado, cara, é melhor você nem ir, fora. bicho. Você tá é melhor você cancelar. Falar, não posso ir. Entendeu? Do que você chegar. E aqui no padrão brasileiro, 5 minutos você tá adiantado, né, velho? Por que você chegou tão cedo, né? Então, assim, se a pessoa te chamou pra jantar na casa dela lá, falou 7 horas, 7 horas você tá 7 lá. horas, então, a mesa tá posta, cara. É um negócio assim. Exatamente. E é um jantar. Né? Não é? Então... Pois é, isso foi impactante para mim. Mas, por outro lado, como eu tinha vindo de uma experiência meio traumatizante, e quando eu cheguei lá, que eu tive um acolhimento, até para os professores mesmo, porque é o seguinte, teve um dia que eu tive um desabafo com o professor, que ele veio falar comigo, eu lembro que ele falava os nomes populares de espécie, eu sei o nome popular em português. Aí eu não sabia. Aí era uma coisa idiota. Uma cobra, ou não sei o quê, e eu não... Aí teve um dia que eu tive uma conversa com ele e falei exatamente assim, professor, posso te pedir uma gentileza? Meus colegas de turma, de sala, eles acham que eu penso com a mesma dificuldade que eu tenho para falar o inglês, para entender o inglês. Então, eu vou te pedir, quando você falar o nome popular, fala o científico também, porque eu tenho mais facilidade. E é pior ainda, né, que eles não sabem falar latim. Pois é, mas de qualquer forma, pelo menos... Vocês lembram do CD da Emos? Da Emos. Brachyteles arachnoides. Pois é. Eu tenho esse CD até hoje. E aí isso me abriu portas. E uma vez que eu tive que fazer uma monografia, os alunos tinham que fazer uma monografia da disciplina. E aí essa monografia, cara, era para escrever um artigo. Aqui no Brasil, dificilmente você entra no doutorado sem ter publicado alguma coisa. E eu, quando cheguei lá, depois de 4 anos de mestrado, já tinha algumas experiências, eu tinha alguns artigos publicados já. Então, eu tinha uma certa habilidade. Então, quando eu cheguei, entreguei minha monografia, que a turma lotada da disciplina, assim, ele deixou minha monografia para o final, falando, eu queria usar a sua monografia como exemplo. Aí o pessoal veio
começou a entender um pouquinho que não, eu só não sei falar inglês, né? Ou não sei entender tudo do inglês, mas eu sei pensar, eu sei um pouco de ecologia. Então isso foi uma experiência muito boa, porque eu peguei a parte boa, né, a parte teórica toda nos Estados Unidos, mas meu campo foi aqui na Bahia. Ou seja, o campo estava aqui, vendo os bichos, as cabrucas, né? E hoje, né, eu continuo meu projeto aqui. Meus alunos trabalham com os mitos-leões, eu oriento com outros grupos também, mas isso como isso não é. Mas eu queria só contar o quão fantástico foi essa experiência, em especial quando você encontra um orientador fantástico, como eu tive essa oportunidade. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, ele me chamou para o jantar na casa dele, a TED, e quando eu cheguei lá, eu levei a cachaçinha para a gente abrir. E a gente abriu, comemorou, tenho fotos com ele ficou feliz, chegou a ficar emocionado. Eu lembro, até hoje, ele deu uma olhada para a Luann Dietz. Um olhar assim, tipo, carinhoso para ela. Pois 4 anos e 10 meses depois, eu defendi meu doutorado e eu dei um churrasco. E ele chegou para mim, perguntou se podia levar a Luann no churrasco. Eu falei, como assim, cara? Óbvio. Aí quando chegou lá, ele chegou um pouquinho atrasado no churrasco, tinha anotado na garrafa. Ele levou uma garrafa da cachaça que a gente comprou em Santa Teresa. Ele falou assim, você guardou uma garrafa para concentrar, eu guardei uma para sua defesa. Desde 99. Isso foi em 2010. Caramba, cara. Então, assim, esse era o nível de relação que eu tinha com o meu orientador. Esse era o nível de... Então, eu tive uma oportunidade de conhecer uma pessoa competente pra caramba, boa, sabe? De um coração maravilhoso. E que soube manter uma distância entre orientado e orientador, mas soube também acolher o orientado dele. É um E gentleman, né, cara? cara, isso foi uma história para mim que foi muito marcante e que eu tento manter um tipo de respeito e de relação com meus alunos, porque eu aprendi assim. É um exemplo que eu gosto de seguir. Então eu não sou coercivo, né, com os alunos. Eu procuro dar uma liberdade, inclusive eu gosto que meus alunos proponham os seus próprios projetos e que eles sejam um pouco independentes daquilo que eu trabalho, porque eu quero que eles tenham um espaço que não depende de ser... Ele que tem não é o aluno do Léo, o ex-aluno do Léo, não, é fulano de tal, porque eu não vou... ele vai saber sobre aquele assunto muito mais que eu. E esse é o papel, né, Léo? Porque eu vejo às vezes, por exemplo, aqui em São Paulo é muito comum isso, né? Assim, porque a FAPESP tem muito recurso e tal, e aí os caras pegam uns projetos gigantes de milhões, aí junto com o projeto tem tantas bolsas de mestrado, tantas bolsas de doutorado. Sim. Só que é assim, o aluno chega e fala assim, beleza, ó, você tem essa bolsa aqui, mas você vai fazer isso, coletar esse dado dessa maneira. Você não tá pegando um orientado, você tá pegando um funcionário, né, cara? Um técnico, quase. Né? Um técnico. Você não tá deixando a pessoa pensar, né? Ele não tá aprendendo, não tá fazendo. Lógico que tem circunstâncias, tá, gente? Eu tô generalizando assim, mas a pessoa tem que ter um processo de aprendizado envolvido, porque o doutorado é o processo de treinamento de um cientista, cara. A pessoa tem que sair ali do outro lado, ele tem que ter uma visão geral de como que funciona um projeto, como capta recurso, como que você faz um delineamento amostral, como você lida com as dificuldades do campo, as dificuldades. Exato. Interagir com diferentes instituições, com o setor privado, com o governamental, com a universidade, a burocracia e tal, não sei o quê. Se você pega a pessoa e fala, ó, toma aqui, ó, é assim que você vai fazer e tal, vai lá, coleta os dados e depois a gente vai publicar um artigo assim. Você limita muito, né? Exatamente, não é uma receita de bolo. Eu sempre falo, Fernando, que é o seguinte, o produto de um mestrado e um doutorado não é uma tese ou um artigo, é um mestre ou um doutor. Exato. Pô, maravilha, eu vou usar isso aqui, cara, muitas vezes. Não, mas essa é uma pergunta, é um spoiler que eu dou, né? Que é o que eu estou dando. Mas é uma pergunta que eu faço na defesa de aluno. Qual que é o produto do seu doutorado? É aquela pessoa que está ali na sua frente conversando com você, se ela conseguiu produzir, se tornar um doutor ao longo do tempo. Por isso que banca é uma coisa até um pouco desleal. Né? Porque você pega o final, você não sabe a trajetória daquela pessoa. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Universidade de Mellon, pelo menos, não sei se eu acho que em todo lugar, você tem um comitê de acompanhamento.
Eu escolhi minha banca, comecei a escolher minha banca quando eu entrei no doutorado. Ela me acompanhou durante 4 anos. Ela sabe se eu virei doutor ou não. E não só pelo produto, né? Não só pelo aquele produto impresso. E hoje em dia, então, com inteligência artificial, né? Hoje em dia, cara, assim, quando me chamam pra banca e tal, eu foco um pouco nisso. Falei, e aí, qual que foi o seu maior desafio? O que você faria diferente? Porque, cara, aquilo ali, você vai submeter para uma revista cada capítulo, o revisor A vai vir, o revisor B vai vir, ele vai esculachar aquilo, independente do que for a canetada que a gente der aqui na banca, né? Eu quero saber do que você... E aí, né? Exatamente. O que você aprendeu aí nesse negócio? O que você faz com essa informação, além de publicar o artigo, né? Porque Então, assim, o artigo ele vai ter que passar pelos pares anyway, né? Então, assim, é uma visão que, inclusive, que lamentavelmente, às vezes está morrendo já, né? Todo mundo quer resolver, eu já quero defender, já defendi meu doutorado com tantos artigos publicados. Eu falei assim, bom, a banca Tem não vai programa fazer que nada. você não pode defender se não tiver pelo menos um publicado, né? Aí que a banca faz o quê? Bate naquele que está publicado, manda o reply, dá vontade, né? Mas eu acho engraçado isso, né? Que você vai na banca, tem 3 publicados, aí eu falo, vou fazer um aqui para a banca bater. É isso. Olha, e onde você tá agora, cara? O que você tá fazendo? Quais são os projetos, bicho? Então, bom, eu saí da UERJ, né? Eu era professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Faculdade de Formação de Professores, isso até junho desse ano. Eu me mudei para a Bahia, né? Eu sou credenciado no programa de Ecologia e Conservação da Biodiversidade aqui da UESP, da região de Ilhéus. Olha aí. Desde 2012. Bovendorf e a Ricardo Maíra Bovendorf, né? Benchimol. Eles estão da pós-graduação também, né? Eu entrei em 2012, né? Pouco tempo depois do meu doutorado, eu entrei aqui como membro do grupo docentes. E eu sempre orientei meus alunos, né? Com a pandemia, a gente observou que era possível trabalhar online, né? Minha esposa trabalhar online. Trouxe minha família do Rio de Janeiro para a Bahia. Aqui eu me sinto muito mais à vontade, acho muito mais seguro. Estou mais feliz, a família toda está mais feliz aqui. Então, eu pedi exoneração na UERJ, continuo como credenciado aqui, né? Apliquei para professor visitante, entrei no pós-doc aqui também, mas eu também sou diretor científico do Bicho do Mato, Instituto de Pesquisa, que eu montei para a TUD, lá atrás, em 2011. Assim que eu terminei o meu doutorado. Então, eu tenho os projetos pelo Instituto. E eu coordeno, desde 2019, eu coordeno a iniciativa para a conservação do mico-leão baiano, que é o nosso mico-leão aqui, o mico-leão da cara dourada, junto com a minha colega do Zoológico da Antuérpia, a Crystal. Então, eu vim para cá também para estar mais perto dos meus alunos, da minha pesquisa e das ações de conservação para o mico-leão. Então, estou para cá. Muito bom, cara. Coragem. Não, porque todo mundo fala, você é louco, você pediu exoneração? Eu falei, será? A vida é muito dinâmica, né, meu? A gente pode ficar as pessoas se preocupam muito com a estabilidade, né, Fernando? Mas qual a estabilidade que a gente quer? Eu quero estabilidade estando feliz. Essa é a estabilidade que eu quero. E não no emprego, que eu gostava muito, amo a FFP, em especial a FFP, né, meus colegas e tal, mas não tava legal morar no Rio de Janeiro, mas não me sentia seguro, não me sentia bem, enfim. E aí eu estou muito feliz aqui, muito. E quem quiser saber mais aí, Léo, quem quiser te procurar aí para uma potencial orientação, quiser conhecer o laboratório, conhecer os projetos, como é que faz? Vocês têm tem o site do Instituto, né, tem os projetos lá, mas tem meu e-mail pessoal, né, leonardoco@gmail.com. Só mandar um e-mail para mim. Se quiser vir visitar, melhor ainda, porque vai se apaixonar pela Bahia, assim como eu me apaixonei. A Bahia é um lugar apaixonante, esse aqui é um especial. Aqui as cabrucas, as plantações de cacau sombreado são fenomenais para estudar, para pesquisar. É só vir. Estou aqui à disposição. Venha também visitar. Tem Jupará aí, velho? Tem, cara. Tem Jupará aqui. Recentemente, Pois é, ninguém estudando. Acabei de receber uma foto, um vídeo, né, do Jupará aqui no parque do lado da minha casa aqui. Parque Estadual, Ponta da Tulha. E a gente vai fazer um projeto lá de monitoramento, vai usar drone termal, vai usar câmera trap. Tá precisando de alguém para estudar. Maravilhoso.
Vem pra cá. O carnívoro mais frugívoro de todos. Do mundo, né? Massa demais. Deixa mais. Muito bom. Ô, Léo, eu sei que você tem, né, os compromissos, né? Eu te agradeço de coração, cara. Você não faz ideia Pô, da ô, meu querido. importância que você tem na minha formação e também, né, da Miriam, né, que hoje é minha esposa, assim, a gente sempre lembra com muito carinho, né, de alguns momentos, né, que essa influência positiva que você trouxe até hoje marcou muito e é uma honra e um privilégio muito grande, né, estar com você aqui hoje e lembrar desses nomes tão bacanas, né, que você trouxe assim, né, da Luan, do próprio Peter, né, saudoso, né, uma grande perda aí. A gente tem nossa, eu não consigo nem falar muito. A gente fez uma homenagem aqui para ele, né? E, oh meu Deus, tantos anos, eu não consigo. Mas enfim, te agradeço de coração, cara. Né? É muito bacana receber você aqui, ouvir essas histórias, né? E espero que de alguma forma a gente possa chamar a atenção da galera para conhecer mais o seu trabalho, conhecer um pouco mais da sua história. E mais uma vez, é uma honra e um privilégio, cara. Ô, Fernando, todo de coração, sabe? Eu vi os nomes que já passaram pelos podcasts e realmente eu me sinto honrado de fazer parte desse seleto grupo, eu acho, sabe? Mas eu fiquei mais feliz por essa fala sua, né? Assim, é importante demais para a gente saber que pôde ser importante para alguém, sabe? Como pesquisador, como... e você sabe o carinho que eu tenho pela Mirinha, por você, pela aquela galerinha que se formou dentro da PUC, sabe? De poder ter participado disso, sabe? Isso para mim é muito importante. E agora, mais velho, né, com mais número de orientados, eu descobri que muitas vezes as pessoas falam, eu trabalhei com fulano de tal, como se isso fosse uma honra para o aluno, né? E eu acho que nós, como orientadores, temos que entender que, cara, é uma honra nossa ser escolhido para fazer parte da vida acadêmica de um futuro pesquisador. Então, eu que tenho que ficar grato, sabe? E é isso, essa é a troca que eu acho que... Bom, para mim é mais claro isso. Então, eu fico muito feliz quando vem esse reconhecimento ou quando eu sou cogitado para orientar alguém, eu fico muito honrado. Eu acho que esse é o caminho para mim. E muito obrigado de novo. Sensacional, meu. Seguimos. Nekata TBS, Panteram Tuan, Ipsan